Você pode passar a vida inteira tentando mudar e não conseguir absolutamente nada, porque está tentando mudar a vida sem mudar a mente. Agora me responda com sinceridade. Você realmente vive a vida que quer ou apenas aprendeu a se conformar com o que tem? A verdade é dura. A maioria das pessoas está presa dentro da própria mente, vivendo uma realidade que nunca escolheram conscientemente. E o pior é que acham isso normal. Hoje eu vou te mostrar por que nada na sua vida vai mudar até que você entenda isso. A maioria das pessoas tenta consertar tudo ao redor, quando na verdade deveriam olhar para dentro. Elas querem mais dinheiro, melhores relacionamentos, mais saúde, mas os resultados continuam os mesmos, ano após ano, porque tentam mudar os frutos sem tocar nas raízes. E os resultados não mentem. Eles mostram exatamente onde você está agora, não onde gostaria de estar. A conta bancária não mente, o corpo no espelho não mente, seu entusiasmo pela manhã não mente. Você pode até se enganar com palavras, justificar, racionalizar, criar desculpas, mas os resultados sempre dizem a verdade, sempre. Agora me diga, você está vivendo como gostaria ou apenas se acostumou com menos do que merece? Talvez pense, mas eu trabalho duro, sou honesto, tento dar meu melhor. E eu acredito em você, mas isso não tem a ver com esforço físico ou boas intenções, tem a ver com a sua programação mental, com o que você acredita no mais profundo de si mesmo. Quando eu comecei, eu ganhava cerca de R$20 mil por ano e devia aproximadamente 30 mil. Era quase impossível sair daquela situação, eu nem imaginava uma saída. Minha vida era um looping de frustração silenciosa, até que um homem me perguntou algo que ecoa até hoje. Por que você não muda os seus resultados? Na hora isso me desconcertou, porque até então eu nem sabia que era possível mudar os resultados. Achava que a vida acontecia comigo, comandada por causas externas. Mas eu estava criando tudo aquilo com meus pensamentos, crenças e paradigmas. E talvez você esteja fazendo o mesmo agora, sem nem perceber. Você já se perguntou por que vive os mesmos problemas financeiros, emocionais ou profissionais? Mesmo tentando mudar, já percebeu que algo sempre sabota? Você começa empolgado, mas logo repete velhos padrões. Isso é o paradigma. Ele é invisível, mas comanda tudo, e a maioria nem sabe que ele existe. É como tentar mudar de destino sem alterar o GPS. Você acelera, vira o volante, buzina, troca os pneus, mas sempre acaba no mesmo lugar se o destino programado não mudar. E isso destrói vidas silenciosamente. Pessoas acham que não têm sorte, que não nasceram para vencer, que a vida é dura, mas essas são crenças herdadas e repetidas desde a infância. Ideias transmitidas de geração em geração que se instalam tão forte no subconsciente que você nem percebe que está sendo guiado por elas sem questionar nada. E é aqui que mora a dor silenciosa de milhares de pessoas. Elas olham para os próprios resultados e se sentem fracassadas. Mas o fracasso não é delas, é do programa que estão rodando. A grande questão é, até quando você vai deixar esse programa dirigir a sua vida? Eu me lembro de um caso que vivi em Toronto. Eu estava conversando com um rapaz jovem, muito inteligente, cheio de sonhos, mas completamente travado na vida financeira. Ele me disse, Bob, eu já tentei abrir 3 negócios. Todos falharam, talvez eu não tenha nascido para isso. E eu perguntei, quanto foi o máximo que você já ganhou em um ano? Ele respondeu, $20 mil. Na hora eu entendi. Ele não estava tentando criar algo novo. Ele estava apenas reproduzindo um padrão mental antigo. Enquanto aquele número estivesse impresso no seu paradigma, nada mudaria. Esse padrão define até onde você acredita que pode ir. E se tentar ir além, algo em você puxa de volta. Medo, dúvida, procrastinação, distração. É como um termostato interno. Se a temperatura sobe demais, o sistema se ajusta para voltar ao normal. E esse normal é o que você aceita, mesmo que te faça sofrer. Eu tenho visto isso acontecer com empresários, artistas, médicos, mães solteiras, jovens universitários, gente brilhante, gente com potencial, mas sem consciência de que estão sendo guiados por uma força interna mais forte do que qualquer motivação temporária. A mudança real começa quando você olha com brutal honestidade para os seus resultados, sem desculpas, sem vitimismo, sem comparação com ninguém. Apenas você,
sua verdade e a decisão de que isso não é mais suficiente. E aqui vai o meu convite. Pare por alguns minutos e observe a sua vida como se estivesse olhando de fora. Veja os padrões que se repetem, veja os resultados que não mudam. E então tenha coragem de fazer a pergunta mais poderosa que eu já ouvi. Por que eu não mudo os meus resultados? Essa pergunta pode doer, mas também pode ser o ponto de virada da sua vida. Foi para mim, e pode ser para você também. Você já ouviu essa palavra antes. Paradigma. Mas eu te pergunto, você realmente sabe o que isso significa? Porque se você não entende isso profundamente, sinceramente, suas chances de transformar sua vida são mínimas. Um paradigma é um conjunto de hábitos, crenças, padrões de pensamento e comportamento que foram formados ao longo da sua vida e que moram na sua mente subconsciente. E aqui está a parte mais importante. É esse paradigma que controla os seus resultados. Não o que você quer, não o que você lê, não o que você sonha. O que determina o que você vive é o que está programado aí dentro no seu subconsciente. O paradigma é como o software de um computador, e o seu corpo é o hardware. Você pode até querer apertar outras teclas, mas se o programa é sempre o mesmo, os resultados serão sempre os mesmos. E o mais perigoso é que muitos nem sabem disso. Quer ver isso acontecendo? Olhe ao redor. Veja quem diz que vai mudar no próximo ano, mas repete os mesmos hábitos há 5, 10, 15 anos. Acha que é porque ela quer? Não. É porque ela está presa num padrão mental instalado sem que ela percebesse. E sabe como isso começa? Desde criança. Você nasceu como uma folha em branco, mas com o tempo foi absorvendo ideias, crenças, medos, julgamentos. Dinheiro é sujo. Tem que estudar muito e trabalhar duro. Quem enriquece rápido é desonesto. Não sonha alto demais. Tudo isso vai entrando na sua mente subconsciente e vai se tornando o seu paradigma. Você pode nem lembrar dessas frases, mas elas estão aí dentro e estão moldando todas as suas decisões. Agora preste atenção nisso. O seu paradigma age como um filtro invisível. Você vê o mundo através dele. Se o seu paradigma diz que você só merece ganhar cerca de 25 mil por mês, mesmo que você tenha uma chance de ganhar 100 mil, algo vai te impedir porque o seu sistema interno foi programado para um teto e ele vai fazer de tudo para te manter nele. E isso acontece com pessoas de todo tipo. Veja o caso de Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história. Ganhou o equivalente a centenas de milhões de reais e perdeu tudo porque seu paradigma estava programado para a escassez, para a autodestruição. Ele tinha o talento, tinha resultados momentâneos, mas seu mundo interno não estava pronto para sustentar aquilo. Então colapsou. E isso se repete o tempo todo, em diferentes escalas. Alguém ganha na loteria e perde tudo em poucos anos. Outro começa um negócio promissor, mas não consegue manter. Alguém entra num relacionamento saudável e sabota por insegurança, tudo por conta do paradigma desalinhado. E você pode estar pensando agora, mas Bob, como eu identifico o meu paradigma? A resposta é simples. Olhe para os seus resultados, seu padrão financeiro, seus relacionamentos, sua saúde, sua autoconfiança, sua rotina. Tudo isso é reflexo do seu paradigma atual. O que você tem vivido não é fruto da sua vontade, mas sim do que foi gravado dentro de você. Por isso, mudanças superficiais não funcionam. Mudar de emprego, cidade, parceiro, roupa, não muda nada se você não mudar a raiz. E a raiz é o seu paradigma. É como mudar o papel de parede de um computador cheio de vírus. Só parece diferente por fora. Mas por dentro, tudo continua igual. Agora deixa eu te contar algo que descobri após estudar isso por mais de 50 anos. O paradigma não muda com força de vontade. Ele muda com repetição e emoção. Você precisa substituir crenças antigas por ideias novas, se expor a pensamentos que desafiem seus padrões e fazer isso com consistência, todos os dias, até que essas novas ideias façam parte de você. Foi assim que eu mudei. Comecei a repetir afirmações, visualizar objetivos, me envolver emocionalmente com uma nova imagem de mim mesmo. No começo parecia ridículo, mas continuei. Eu sabia que, se quisesse mudar meus resultados, precisava mudar minha programação. E com o tempo, a mudança aconteceu.
Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E você também pode fazer isso. Você pode mudar seu paradigma. Mas precisa começar agora, porque se não fizer isso, vai passar os próximos 5, 10, 20 anos vivendo os mesmos ciclos e achando que é azar, destino ou falta de sorte. Quando, na verdade, é só o seu paradigma dizendo: você não pode ir além daqui. Mas a verdade, você pode. Você só precisa aprender a comandar seu sistema interno, ao invés de ser comandado por ele. Você provavelmente cresceu ouvindo que precisava estudar bastante, tirar boas notas, conseguir um bom emprego e se manter estável. Essa fórmula parece segura e lógica, mas esconde um grande erro. A escola te ensinou a acumular informação, mas nunca te ensinou a pensar de verdade. E esse é o maior erro da educação tradicional. Ela forma pessoas informadas, mas não forma pessoas transformadas. Durante todos os meus anos estudando desenvolvimento pessoal, uma das coisas que mais me impactou foi perceber como até pessoas com nível intelectual altíssimo, doutores, engenheiros, executivos, podem viver resultados medíocres. Eles sabem muito, mas fazem pouco com aquilo que sabem. E a razão é simples. O paradigma deles não foi alterado. O sistema educacional apenas despejou conhecimento, sem ensiná-los a reprogramar a mente. Eu mesmo sou prova disso. Estudei só 2 meses do ensino médio, sem diploma, título ou formação que justificasse a vida que construí. E ainda assim, criei uma empresa milionária, viajei o mundo e vivi com liberdade. Tudo isso não aconteceu porque fui educado da forma tradicional, mas porque aprendi algo raro: usar minha mente conscientemente. E é isso que a maioria nunca aprende na escola. A escola nos treina para sermos bons funcionários. Nos ensina a seguir regras, repetir, decorar, obedecer, mas nunca a questionar quem somos, nem a pensar sobre o que realmente queremos. O resultado disso é um mundo cheio de pessoas inteligentes vivendo vidas que não amam. Quantos você conhece com diploma universitário, mas infelizes no trabalho, com dificuldades financeiras ou sem direção? Quantos passaram anos decorando fórmulas, estruturas biológicas e datas históricas, mas nunca aprenderam a lidar com emoções, traçar metas ou construir um propósito de vida claro? É por isso que eu sempre digo: conhecimento por si só não muda nada. O que muda é o comportamento, e o comportamento é controlado pelo paradigma. Não importa quanta informação você acumule, se ela não desceu da mente consciente para o subconsciente, ela não está te ajudando, só ocupando espaço e gerando frustração. Porque agora você sabe o que deveria fazer, mas não consegue fazer. Tem o conhecimento, mas seus resultados continuam os mesmos, e isso cria culpa, sensação de incapacidade e a ideia de que há algo errado com você. Mas não há nada de errado com você. O problema está na base do sistema. Te ensinaram a saber, mas não te ensinaram a ser, e isso impede sua verdadeira transformação. Um estudo no Journal of Adult Development mostrou que a maioria dos adultos sente que não está vivendo seu potencial máximo, mesmo com alta qualificação, o que revela um cenário trágico. Pessoas brilhantes presas em padrões limitantes, tudo porque ninguém as ensinou que existe uma diferença gigantesca entre informação e transformação. E esse é o detalhe mais cruel de todos. A escola nos vendeu a ilusão de que conhecimento formal seria suficiente, e quando vemos que não é, já estamos atolados em dívidas, pressões e obrigações. E aí surge aquela voz: agora é tarde demais. Mas não é tarde, nunca é. A hora de virar o jogo é agora. Como aquele senhor de 58 anos com 3 diplomas, que se sentia um impostor, e ao ouvi-lo, eu disse: você não fez nada de errado. Você apenas aprendeu o caminho da cabeça até o papel, mas nunca aprendeu o caminho da mente até os resultados. E naquele instante, ele entendeu. Ainda dava tempo de mudar tudo. Ele só precisava aprender como realinhar o conhecimento que já tinha com uma nova programação interna, e foi isso que começamos a fazer juntos. Ele reprogramou seu paradigma, redefiniu seus objetivos e, em menos de 2 anos, criou um negócio que mudou completamente seu padrão de vida e de significado. Se hoje você sente que tem potencial,
mas não vê esse potencial refletido nos seus resultados, saiba que o problema não é a falta de informação, é o paradigma que precisa ser refeito. Não se trata de apagar o que você aprendeu, mas sim de reorganizar, reestruturar e reconectar isso de uma forma que sirva à vida que você deseja construir. Porque no final das contas, a educação mais valiosa não é a que te dá um diploma, é a que te dá a liberdade de ser quem você realmente quer ser e de viver como deseja. E essa liberdade só vem quando você aprende a educar a sua mente. Eu comecei limpando um único escritório. Não era glamuroso, mas era o que eu podia fazer. Enquanto muita gente via aquilo como apenas mais um trabalho braçal, eu via como uma ferramenta, uma oportunidade de aplicar o que eu estava estudando. Eu não estava apenas limpando escritórios, eu estava limpando o meu interior, reprogramando minha mente, repetindo afirmações e visualizando meus objetivos. Aos poucos, o paradigma que dizia "você é apenas mais um" começou a ceder espaço para a crença "você nasceu para algo muito maior", e tudo começou a acontecer. Conquistei mais contratos, um cliente indicava outro, e em poucos meses não estava mais só em Toronto, mas também em Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta e Londres. Tudo isso em menos de 5 anos, um homem que ganhava cerca de R$21 mil por ano e devia 32 mil, agora faturava mais de 5 milhões. Quando perguntavam o que eu fazia, eu dizia: eu limpo escritórios e leio Think and Grow Rich todos os dias. Mas o que eu aplicava era um princípio invisível. Mudar o que acontece dentro para que o mundo fora se transforme. Não foi o tipo de trabalho nem sorte, foi a decisão de reprogramar meu paradigma. Parei de pensar em limitações, de repetir desculpas. Decidi parar de dizer "não posso" e comecei a perguntar "como posso?". E isso abriu portas trancadas. A maioria espera uma virada mágica, mas o que transforma é o que você faz com o que tem. Onde está? Com uma nova imagem mental, o universo responde. Precisa ser alimentada todos os dias com novos pensamentos, novas emoções, novas decisões, porque veja, não basta desejar. Você precisa decidir. A decisão é o ponto de partida de toda a transformação. E aqui vai um desafio para você. Durante os próximos 7 dias, escolha um hábito que represente a sua nova identidade e pratique-o todos os dias. Pode ser levantar 1 hora mais cedo, escrever seus objetivos em um caderno, repetir uma afirmação com convicção, visualizar sua vida ideal. Mas faça isso com intenção, com energia emocional. Porque é a repetição emocional que muda o paradigma. Você pode até pensar que isso é simples demais. E eu entendo, eu também duvidei no começo. Mas depois de aplicar esses princípios por mais de 50 anos, depois de ver milhares de pessoas mudarem suas vidas com base nessas ideias, eu posso te afirmar: o que parece simples é o que mais transforma. Veja, você não precisa de um milagre, você precisa de um método, um processo, uma nova forma de pensar que gere uma nova forma de agir. E essa ação sustentada por uma nova autoimagem é o que reprograma o paradigma. E quando o paradigma muda, tudo muda. Seus relacionamentos mudam, sua saúde muda, sua conta bancária muda. Sua energia muda, sua vida muda, mas ninguém pode fazer isso por você, nem eu, nem seu parceiro, nem seu chefe, nem sua família. É você. Sempre foi você. E quando você aceitar isso, quando você assumir a responsabilidade completa pela sua programação mental, aí sim você estará no controle. Foi isso que eu fiz. Eu assumi o controle mesmo sem saber exatamente o que estava fazendo no início. Mesmo limpando o chão, mesmo com dívidas, mesmo com pouca instrução. Porque o que você tem hoje não define o que você pode criar amanhã. O que define é o que você acredita sobre si mesmo. E se tem algo que eu quero que você leve daqui é isso: sua realidade externa nunca será maior do que a imagem interna que você sustenta. Então, se quiser mudar tudo, mude essa imagem. Alimente-a, proteja-a, fortaleça-a e acredite. A vida que você quer já está esperando por você. Ela só precisa que você apareça com um novo paradigma. Tudo o que falamos aqui, cada exemplo, cada reflexão, tudo isso se resume a uma verdade simples, mas profundamente poderosa. Você nunca vai mudar de vida até mudar a forma como sua mente está programada.
O paradigma que comanda seus pensamentos, suas ações e seus resultados precisa ser reescrito. E só você pode fazer isso. Agora que você entendeu isso, não há mais como voltar atrás. Essa consciência não pode ser ignorada. E a partir desse ponto, cada passo que você der em direção à sua nova programação mental vai te aproximar da vida que você realmente merece viver. E se isso tocou você de alguma forma, saiba que o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo. O próximo vídeo já está aparecendo aqui na tela. E nele, nós vamos subir mais um degrau nessa jornada. Você vai avançar mais 1% na sua evolução pessoal e expandir ainda mais a sua consciência. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu te vejo lá no próximo vídeo.